Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite em torno do Evangelho de Jesus, né? Essa bênção que nós temos em nossa vida. Hoje estudaremos o capítulo 13, estamos iniciando este capítulo, cujo título é Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E vamos estudar os 3 primeiros itens, né? Fazer o bem sem ostentação. É algo que a gente ainda precisa aprender, porque às vezes a gente não pensa que a gente ostenta, mas muitas vezes pode ser que a gente esteja fazendo algumas coisas até sem perceber, né? Então vamos iniciar a nossa noite fazendo a nossa prece, né? Para que Jesus nos proteja. Senhor Jesus, graças te damos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que à distância, entre irmãos, filhos de um mesmo Pai, que ávidos estamos por aprender a sermos melhores cada dia mais, aprendermos a sermos caridosos, aprendermos a amar todos indistintamente, que possamos nessa noite compreender um pouquinho mais sobre a caridade, essa ação tão importante nas nossas vidas. Que os bons espíritos estejam acompanhando todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de caridade e humildade. E acho que uma das primeiras coisas é quando a gente pega esse texto e lê assim o título, né? Fazer o bem sem ostentação. Ostentação é uma coisa que está meio que na moda, infelizmente, por alguns aspectos, né? Porque ostentar é exibir com pompa, né? Mostrar demais para os outros, né? Até com luxo. E o que a gente tem visto que está sendo ostentado? O nosso vestuário, né? As coisas que nós temos, as nossas posses materiais, a nossa condição, o nosso cargo, nossa posição social, nosso poder. Né? Então, a gente vê estampado em algumas situações algum ponto disso, né? Pelas pessoas que mais, assim, exacerbadamente procuram ostentar. E hoje nós temos muitos caminhos para isso. As redes sociais estão aí para todo mundo, e são muito usadas, né? De todas as formas, a gente vê a ostentação utilizando esses caminhos. É um caminho que chega a muita gente, né? Por isso que é um caminho para se preocupar, né? O que a gente está fazendo? O que a gente está postando? Né? A gente tem que se preocupar com isso, né? E por que a gente faz isso? Por que a gente quer ostentar? Por que a gente publica alguma coisa? Por que a gente quer mostrar tudo isso que nós temos? Porque a gente sempre está atrás da aprovação do outro, né? A gente sempre quer que o outro olhe as coisas que nós temos. Porque é como a gente tivesse assim, mostrando para o outro a nossa importância, o quanto nós somos melhores que os outros, né? A gente faz alguma coisa assim, né? Temos que pensar, o quanto a gente faz? Será que a gente faz? Quando a gente olha aquele outro que vive fazendo isso, será que em algum momento eu também me coloquei dessa forma? Em algum momento da minha vida, em alguma situação, ou até nas redes sociais, que é o que a gente usa muito hoje? São coisas para a gente pensar, né? Então, como também na caridade a gente tem algumas formas de ostentar, a gente tem que ficar bem atento, né? Então, nós vamos ler o texto. É um texto longo e eu vou só fazer a leitura das 2 passagens de Jesus, tá? E depois os comentários de Kardec a gente vai comentando após isso. Fazer bem sem ostentação.
Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola fique escondida, e teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E tem 2. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Também Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Jesus, a todo momento, em seu evangelho, vem nos ensinando, né? Ele, como mestre que a gente chama, ele ensina muito. Então, essas duas pequenas passagens trazem muito ensinamento. A primeira passagem faz parte do Sermão da Montanha. Esse sermão, ele é inteirinho feito de ensinamentos, de como a gente deve proceder na nossa vida. Itens diversos, pequenos, mas que cada vez que a gente estuda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende um pouco mais, a gente reflete na nossa vida, a gente reflete nas nossas ações. Por isso, ele precisa sempre ser revisitado, né? Sempre ser estudado em todos os seus índices, os seus itens, né? E uma das coisas que Jesus fala aqui no começo, né? Ele fala das vossas obras, né? Então, o título é Fazer o Bem. E ele fala das vossas obras, né? Mas como é que se faz o bem? Né? A gente tem que pensar, como é que se faz o bem? Tem um texto aqui, que a gente vai estudar na íntegra mais adiante, que fala do homem de bem. E tem um trechinho que diz assim: o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes de si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. Muito bem. Fazer o bem pelo bem. Esquecer de si para atender o outro. E o que a gente espera? Não a satisfação do outro. Desculpe, não a nossa satisfação, a satisfação do outro. Não a sua aprovação, mas a aprovação de Deus, né? Isso sempre que a gente espera. Kardec, nos seus comentários, fala aqui um trecho, né? Ele fala assim, né? Que é necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens. Renunciar. Olha só. E esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus,
prova que tem mais fé nos homens que em Deus. E que a vida presente é para ele mais do que a vida futura. E até mesmo não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Então, reforça que a gente deve esperar a aprovação de Deus e fala para a gente do quanto a gente está preso ainda nessa vida terrena, né? Que a gente não pensa ainda na vida futura. Então, quando a gente está muito preso à vida terrena, talvez as nossas ações não sejam ainda caridosas. A gente não tem como fazer o bem pelo bem, né? Em outras palavras, a gente fala assim, que a gente não precisa ficar aí fazendo propaganda do que a gente fez, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, eu dei isso ou dei aquilo. Que a gente não deve fazer isso. Que isso é valorizar mais o tempo presente, né? A vida terrena. E buscando sempre essa aprovação do outro, né? E a gente começa a querer parecer o bonzinho. Às vezes a gente não é, mas a gente quer parecer, fazer uma aparência, né, de algo que a gente ainda não é. Então a gente fica querendo mostrar para os outros, porque se o outro valoriza, se é bonito ser uma pessoa boa, né, beneficente. Então, eu acho bonito isso, as outras pessoas gostam, então eu crio uma aparência, uma falsa aparência de parecer o que eu não sou, para querer não me satisfazer, porque por baixo eu não estou muito ligando, mas para querer que o outro olhe para mim e ache, vê como eu sou boa, né? A gente ainda espera muito isso do outro, né? E muitas vezes o que a gente não, às vezes pode ser consciente, mas pode não ser consciente quando a gente pensa assim, mas eu tenho dinheiro, eu faço para o outro na hora que eu quiser, se eu quiser, né? Por dentro fica isso. Então, aquela aparência externa, mas a gente tem sempre que lembrar, Deus vê o nosso interior. Então, se o meu pensamento, no final das contas, for um pensamento tão egoísta, né, tão orgulhoso como esse, eu tenho que repensar a minha condição, né? Uma outra coisa que Kardec fala aqui é dessa falsa modéstia, né? Jesus fala assim, né, que é o título do capítulo, né? Que a mão esquerda não faça, não veja o que faz a direita. E Kardec fala assim, quando a gente tem uma falsa modéstia, a gente até não fala. Então, eu não vou falar, né, que o que eu fiz, mas que a gente dá um jeito da pessoa saber. Dá um jeito daquilo aparecer, daquilo, assim, se mostrar para todos aqueles que estão ao meu redor, ou aquelas pessoas que eu quero que veja o que eu fiz, né? Então, a gente dá um jeitinho. A gente tem muito isso de falsa modéstia, né? Então, a gente tem que pensar que situações que eu ainda tenho essa falsa modéstia, né? E Deus não vai, claro, nunca dar valor a isso. Por quê? Porque não vem do coração. Enquanto não vier do coração, não atinge a Deus, né? Deus não vai dar o valor que a gente mereceria, né? Se isso não vier do coração. Ele fala para nós que quando a gente valoriza a vida futura, a nossa ação é de uma beneficência modesta. Esse termo que Kardec usa aqui no texto, né? Uma beneficência modesta. E ele diz que essa beneficência modesta é simplesmente pela satisfação de auxiliar o outro. Da gente perceber que o outro se encontra em dificuldade e ir ao encontro dele,
ajudá-lo de todas as formas que a gente puder. E aqui a gente fala muito, quando a gente lê esse trecho, e vamos falar de coisas, material que a gente está falando aqui, né? Eu vou me ater a falar das coisas realmente materiais, né? Então, a gente, quando a gente tem essa satisfação de ir ao encontro do outro, a gente está valorizando de coração a sua dificuldade, não de enaltecer, valorizar de enaltecer, mas valorizar de eu observar aquilo que ele está tendo necessidade e eu ir atender prontamente, porque o meu coração está mandando eu fazer isso. Né? Isso tem valor para Deus. A outra coisa que ele fala dessa beneficência modesta é fazer o bem a qualquer um. A gente não deve escolher a quem a gente vai fazer bem. A gente não pode julgar quem merece e quem não merece. Porque às vezes a gente olha alguma coisa que a gente não gostou, ou alguma forma de agir da pessoa, e a gente acha assim, não, mas ele não merece, para ele não precisa. Quem que a gente sabe? Quem somos nós para dizermos quem precisa e quem não precisa, né? Quem somos nós para julgar? A gente não sabe da intimidade, porque, na verdade, a gente faz a beneficência, a gente vai, mas a gente não vai para dentro da casa da pessoa saber exatamente o que ela está necessitando. Né? Então, a gente precisa saber um pouco mais dela, procurar ajudar, e não dar muita atenção, porque muitas vezes atitudes de ignorância no sentido real da palavra, a gente vai ver. Em muitas situações a gente vai ver. É como a gente diz assim, a gente não vai dar, ela não precisa de ajuda, ela tem uma televisão, não sei quantas polegadas dentro de casa. Não tem dinheiro para a comida, mas tem dinheiro para o celular. É essa a nossa fase. E a gente não está preocupado em realmente ajudar. Né? E quando a gente vai ajudar, a gente não olha, não julga. Né? Outra coisa que ele fala dessa beneficência modesta, desculpe, ele diz assim, que quando a gente for doar algo, o principal que a gente tem que ter é o cuidado de não humilhar o outro. Isso é uma das coisas principais, que aquilo que a gente tenha um pouquinho a mais do que o outro, não humilhe. Isso vai depender de como a gente vai agir com o outro, né? Porque assim, quando a gente começa a ostentar isso que a gente tem um pouquinho a mais, a gente começa a diminuir mais ainda aquela pessoa que já está com dificuldade. Né? A gente, Kardec fala para a gente assim, todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Então, a gente expõe mais ainda a dificuldade dele. Porque a gente não percebe o quanto que a pessoa pode ficar constrangida, né, na sua intimidade. Se a gente ainda tem um pouquinho mais de relação com a pessoa, a gente já sabe como chegar. Mas se a gente nem conhece, então a gente vai dar algo para o outro, fazer algum comentário. Isso a gente não deve fazer nunca. Né? Não ostentar nunca essa pequena vantagem que a gente tenha sobre os outros, eu posso colocar como vantagem material. Um pouco mais que a gente tenha pelo outro, a gente não pode fazer nada que possa piorar a sua situação, possa diminuir ainda mais e abrir vou usar essa palavra, essa miséria que muitas vezes o outro está vivendo, criticando, fazendo algum comentário e colocando, né, as coisas que, porque eu estou te dando, nunca se colocar acima, porque é o mesmo que a gente dizer assim, eu tenho e você não tem. Então você tem que aceitar o que eu estou te dando. E a arrogância não nos cabe nessa hora, né? São os cuidados que a gente tem que ter de não ser arrogante,
em nenhum momento, quando a gente está praticando a beneficência, né? Essa beneficência que Kardec coloca para nós aqui como tem que ser modesta. Então, nós temos que ser muito modestos na nossa colocação. Muita humildade nesse momento, né? Uma outra coisa que é importante que Jesus ensina naquele primeiro trecho é que quando a gente quer alguma coisa que seja a atenção do outro, a aprovação, e recebemos essa aprovação do outro frente às coisas que nós fazemos, a gente já tem que estar satisfeito e não esperar mais nada do que isso, porque a gente já teve a nossa recompensa. Ver, ser visto, né? Kardec coloca aqui para nós assim, ó, foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo isso que terão. Kardec coloca isso para nós. Então, se a gente quer ser visto, a gente quer ostentar para que os outros venham e falem sobre nós, nós já ganhamos isso. Pronto, e acabou. O que mais nós queremos? Né? Então, pensar, o que é que nós queremos? Né? Então, isso é importante para a gente, assim, o que eu estou querendo mostrar? E mostrar por quê? Né? Uma coisa interessante, o segundo texto, né, que Jesus coloca para nós aqui uma exemplificação. Como é que Jesus faria isso, né? Então, ele fala assim, que o povo o seguiu e, vindo um leproso, o adorava dizendo, se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. E o que Jesus disse? Jesus disse duas coisas. Primeiro, Jesus disse assim, não digas a ninguém. Então, já nos ensinou aí como a gente deve proceder. Não digas a ninguém. Ninguém precisa saber do que aconteceu, do que eu fiz. Imagine Jesus, né, que fazia tantas coisas. Ele dizia para o outro, não digas a ninguém. Mas ele completa assim, mas vai e mostre ao sacerdote. Então, se não era para falar para ninguém, por que ele está dizendo para ir mostrar para o sacerdote, né? Porque naquela época os leprosos eram marginalizados, né? Marginalizados totalmente da sociedade. Então, para que pudessem se reapresentar para a sociedade, para a família, eles tinham que ir até os sacerdotes, apresentar, né, a cura da sua doença, para que pudessem se restabelecer nessa sociedade. Então, Jesus, além de falar, não fique espalhando para os outros, diz assim, ó, vai lá e mostre lá para os sacerdotes que você está em condições de voltar à sua vida normal, a se restabelecer no seio da sua família, no seio da sociedade, né? Já mostrando para ele como é que ele deveria agir para retomar a sua vida, né? Os ensinamentos de Jesus para nós, como sempre, né? Valoroso isso. E a gente tem que pensar que quando a gente também conseguir fazer isso, conseguir ser mais humilde diante das situações que a gente vivenciar, né? A gente pode ganhar muita coisa. Eu coloquei aqui 4 coisinhas que a gente pode ganhar. Eu coloquei assim, ó, que eu recebo a energia positiva daqueles que estão sendo ajudados. É claro, porque se eu sou ajudado, eu sou grata a quem me ajudou. Então, quando eu faço sem ostentação nenhuma, a pessoa que vai receber ficará grata, né? E eu ficarei grata por ter a satisfação de ter ajudado. Olha só, né? Eu vou me sentir muito grata comigo mesma por ter podido ajudar, né? Pelo outro ter recebido o meu amor. Olha só que coisa interessante, né? Que a gente pode ficar bem com Deus quando a gente ficar bem conosco. Olha só. A outra coisa que a gente pode angariar é a quitação dos nossos débitos anteriores.
porque muitas vezes nós já caímos nessa situação, nós já estivemos na frente das sinagogas lá, tudo em voz alta, fazendo tudo para que os outros nos vissem, né? A gente pode ter estado nessa situação. Então, eu posso estar quitando débitos anteriores quando eu mostro a amorosidade que eu tenho para com o outro, né? Outra coisa é que eu aprendo a me colocar no lugar do outro, porque quando eu vou até ele para ajudá-lo nas suas dificuldades, eu estou me colocando um pouco no lugar dele, compreendendo as dificuldades daquele espírito, daquela situação que ele escolheu. Então, eu posso colaborar, no momento em que eu me coloco no lugar dele. E se colocar no lugar da pessoa, na situação que ela está, é também saber melhor o que é que eu preciso fazer. Como é que eu posso ajudar? Porque não adianta eu levar roupa quando ele está precisando de comida. Então, o que é que ele está precisando? Aí eu vou poder atendê-lo melhor. Né? Ele está precisando disso. Então, eu vou atendê-lo melhor naquilo que ele tem necessidade. Né? E finalmente eu recebo a recompensa de Deus. Eu vou receber na hora que eu estiver fazendo tudo isso de coração, quando eu estiver pleno de mim, de que eu estou dando o que é de melhor em mim em favor do outro, eu vou receber de Deus também, né? Isso é muito importante para nós. Kardec diz aqui para nós também assim, que o benefício sem ostentação tem duplo mérito, ele complementa tudo que eu falei. Além da caridade material, porque a gente vai doar algo, né? Constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. A verdadeira caridade é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre. Olha só que interessante, né? Hoje eu vi uma história assim, que tinha uma família com muita dificuldade, mas o pai era muito duro, muito orgulhoso, né, para receber, ele não aceitaria ajuda, ainda mais assim, né, provedor do lar, e não estava dando conta, se sentia diminuído com relação a isso, e uma pessoa queria ajudá-lo. Aí ele comprou um pouco de pão para levar, né, para aquela família, porque sabia que os filhos estavam com fome. E aí ele pensava assim, como é que eu vou fazer para dar o pão, porque esse homem não vai aceitar. Eu vou dar um jeito, vou pensar. E foi, bateu na porta da casa. E justamente o homem que abriu a porta. E agora, o que é que eu faço? Aí pensou rapidamente e disse assim: olha, eu vim aqui porque eu passei na padaria, comprei uns pães, só que chega lá, minha esposa comprou também. E agora eu vou ficar com um monte de pão e eu não sei o que fazer, não queria estragar esse pão. O senhor não me ajuda aqui, ficando com esses pães aí, que aí assim eu divido um pouco para mim, um pouco para vocês. O homem recebeu e ficou tranquilo porque não sentiu que estava sendo diminuído, não feriu a sua suscetibilidade, como Kardec diz aqui. Ele foi atendido da melhor forma possível, com boas palavras, sem dar a entender. Esse é um caminho? É um caminho. É uma forma. Não estou dizendo aqui que essa história é a melhor forma que a gente tem, mas cada um vai encontrar a forma de não ferir a suscetibilidade, porque a gente pensa que quem está com necessidade, não tem que aceitar qualquer coisa. As pessoas também têm o seu orgulho próprio, né? E a gente tem que procurar não ferir, desde que sejamos cristãos, né? A gente vai procurar sempre não ferir essa suscetibilidade. Então, fazer o bem sem ostentação é fazer com amor. É isso. Fazer com amor. Tão simples, né? Tão claro. E a gente tem, às vezes, assim, a gente se depara com algumas histórias de pessoas que fizeram doações e nunca se soube quem é
que tinha feito essa doação, né? A gente às vezes encontra no noticiário alguma história, né? Fica sabendo de alguma coisa. Até no livro, na revista Espírita, achei uma história assim, bem interessante, né? Que falava também sobre alguma doação frente à dificuldade e doações anônimas, né? Anônimas. A pessoa não quer nem que ninguém saiba quem foi que fez. E não precisa ser, porque às vezes a gente pensa, né? Ah, mas quem faz uma doação porque tem um dinheiro, porque tem dinheiro sobrando. É, e às vezes não, às vezes algumas coisas assim, pequenas, que não vão para o noticiário, né? Uma creche muito necessitada que precisando de leite e de repente aparece um doador de leite. Ah, ele doou não sei quantas caixas, não, doou algumas caixas que precisava. Eu vi uma pessoa, falei isso porque eu vi uma pessoa falando assim, que uma mulher entrou numa creche um dia e doou 1 litro de leite, 1 litro de leite. E a moça falou assim, ai meu Deus, graças a Deus, esse litro de leite dá para 4 mamadeiras. Né? Então, qualquer coisa que a gente faça, e faça de coração, vai servir muito para ajudar o próximo, né? Então, a gente não precisa esperar ter dinheiro para fazer alguma coisa, ter condições de dar alguma coisa, né? E a gente tem que pensar sempre assim: quando alguém bate na nossa casa pedindo alguma coisa, o que a gente dá? A gente vai lá e vê qualquer coisa? A gente vai lá e vê alguma coisa que eu não vá precisar, né? O que eu posso dar que eu não vá precisar. Como que a gente está dando? Pensa nas nossas situações. Acho que é assim, para a gente refletir. Eu estou dando as coisas, qualquer coisa que eu dou de coração. Como que eu faço para fazer as minhas doações? De que forma eu procedo? Como é que eu estou pensando no outro? Não é? Então, a gente tem que pensar bastante. Como é que eu estou fazendo as coisas? Se eu estou fazendo bem pelo bem, ou se eu estou procurando muitas vezes aparecer, né? Como dizem hoje. Eu estou procurando aparecer em alguma coisa, estou querendo ostentar alguma coisa que eu não sou. Né? Como estão as minhas atitudes? Como estão meus pensamentos? E o principal, como está o meu coração? Né? Então, eu acho que por hoje dá para a gente encerrar e vamos abrir aqui para os comentários. Eu gostaria que vocês se posicionassem frente às situações. Como é que vocês estão procedendo aí nas suas doações? Como é que vocês estão encarando principalmente nesse período que nós estamos e que está tendo assim bastante movimento de doação, como é que eu estou procedendo, né? Eu estou querendo me mostrar, né? Será que tem ainda algum resquício desse em mim? Então vamos pensar, né? Bom, começar os comentários e vamos ler, né? Fazer o bem é dever de todos nós. Ai, Arnaldo, essa palavra dever apareceu quando eu estava estudando, né? E ótimo você ter trazido. Dever é um dos textos que tem aqui no Evangelho muito importante, né? O dever. Nós temos o dever, porque como cristãos e como seguidores de Jesus, é dever nosso auxiliar os nossos irmãos. É dever, né? Se a gente tem alguma coisa a mais, por que a gente não pode dividir? Se a gente tem algo, por que a gente não pode dividir? Não precisa ser a mais. Por que a gente não pode dividir? E uma das coisas que eu vejo lá no paulistano, algumas famílias que a gente acompanha, eles dividem muito pouco o que tem, né? A gente não gosta de dividir muito, não.
porque eles dividem o pouco que têm. E isso é uma lição para nós, né? Portanto, não há razão para buscarmos aplausos para os nossos atos. Muito bem, porque se é um dever, o dever eu tenho que fazer e pronto, né? Eu não tenho que procurar que os outros estejam olhando para mim e ressaltando aquilo que eu estou fazendo, né? Eu tenho que ser boa. Quando eu sou boa realmente, ninguém nem fica sabendo do que eu estou fazendo, né? O verdadeiro bem age em silêncio, com a aprovação agradecida do beneficiário, o agrado de Deus e a satisfação interior de quem o pratica. Isso mesmo, né? Quando a gente faz alguma coisa boa para alguém, como a gente sente uma satisfação imensa de poder ajudá-lo, né? Como a gente fica feliz que, de alguma forma, aquilo que a gente fez beneficiou o outro, né? É, ele fala aqui, aprovação agradecida do beneficiário, sem que a gente fique esperando, que a gente não deve ficar esperando o agradecimento, né? Mas que tudo isso acontece em silêncio. Quem recebe, agradece, a gente, a gente agradece por ter sido também, ter ouvido o nosso coração, né? Isso que dá a satisfação. E é claro que quando a gente agir assim, nesse total silêncio, a gente às vezes fica com vergonha daquilo que a gente fez. Quando a gente chegar nesse ponto, né, da gente sentir vergonha que alguém fique sabendo que a gente ficou fazendo essas coisas, né? Não é vergonha de fazer, é vergonha da pessoa ficar sabendo. Eu já me senti assim uma vez, né? Não que eu seja ótima, boa, maravilhosa, não, né? Estou aqui partilhando coisas que eu também ainda não estou em construção, né? Mas eu já tive uma sensação assim de uma vez ajudar a pessoa e a forma como a pessoa falou, tudo, né? Aí eu fiquei até constrangida de que outra pessoa ouvisse aquilo, porque não era aquela minha intenção, né? Eu não queria aquilo. Então eu tenho que trazer essa experiência para todas as outras da minha vida, né? Gisele, mais uma lição do Cristo chamando atenção para as nossas intenções, o que move o nosso coração. Sempre é isso, né, Gil? O que move o nosso coração? O que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo aquilo? E o ato da caridade é um ato precioso, então a gente não pode ficar brincando com isso, né? Brincando de ser bonzinho, né? A gente precisa ser bom. Estela, quando se faz algo meritório em favor do próximo, aguardando recompensa, a qualidade da ação se apaga em favor do interesse pessoal grandemente pernicioso. Ai, que palavra forte, é pernicioso. É muito ruim para nós quando a gente deixa esse interesse estar acima das nossas boas ações, né? A gente não pode deixar isso acontecer, né? Então, por isso que a recompensa para nós tem que ser de Deus. É o único com o qual a gente precisa contar. A recompensa pelo outro, você diz bem aqui, morre, morre a qualidade da nossa ação, né? A nossa ação perdeu o valor, mesmo que tenha beneficiado o outro, porque pode beneficiar o outro sim, mas perde aquele valor que a gente tinha da caridade verdadeira, né? O William, façamos o bem sem olhar a quem. O obrigado nem sempre vem, até rimou, hein, William? Façamos o bem em nome de Deus, a recompensa virá do céu. Isso mesmo. Fazer sempre sem olhar a quem, né? Quando eu falei no meio do comentário, ainda que a gente às vezes escolhe para quem, isso eu comentei porque eu já fiz isso uma vez. Eu me peguei pensando, mas aquela pessoa não precisa. Aquela pessoa não precisa. E eu julguei muito e fiz isso. E, e eu fiquei assim muito pesarosa comigo,
por ter tido um pensamento desse, né? Um pensamento que pode passar por qualquer um de nós, né? Por que o outro não merece, né? É fazer o bem é para qualquer um, né? Para qualquer momento. Então, é sempre em nome de Deus, como você diz, né? E a gente vai receber a nossa recompensa. Quem vai determinar a nossa recompensa é Deus, né? Arnaldo, quando derdes esmola, não trombeteis. A prática do bem com ostentação é demonstração real de inferioridade moral. Sim, sim. A nossa inferioridade é demonstrada nessas pequenas coisas que a gente faz, que a gente pensa, que a gente fala, né? E quando a gente fica ainda querendo mostrar o que a gente não é, é muita inferioridade, né, Arnaldo? A Vera Pinheiro. Outro dia, conversando com meu filho sobre doações de cestas básicas na comunidade vulnerável onde trabalho, ele me disse isto. Nós podemos e, portanto, temos o dever de ajudar, né? Penso que é essa consciência que precisamos adquirir ao olhar para a dificuldade do nosso irmão. Doar sem mostrar, apenas ajudar na obscuridade do que ainda carregamos em nosso íntimo. Ótimo esse seu filho, hein? Ótimo. Nós podemos ajudar. Quem é que não pode, gente? Se até aquele que não tem nada para doar, ajude muito. Se eu não tenho nada para doar, o que, que eu posso fazer de mim? Né? Às vezes assim, eu não tenho nada, mas eu posso fazer alguma coisa. Né? É muito interessante que eu vi algumas pessoas, né? Falar, eu não podia, não sabia o que fazer. E eu fiz uma amiga minha, né, que trabalhava, ela aposentou agora, mas ela trabalhava com os indígenas, na educação dos indígenas. Aí ela apareceu lá, deu uma sacola, ai, agora na quarentena, eu fiz aqui umas máscaras para os índios, né, para levar para as crianças. Então, ela fez o que ela podia ali na hora. Eu podia fazer a máscara? Podia. Peguei os moldes, fiz, e ai, não ficaram ótimos, uns ficaram maiores, outros menores, tal. Mas ela fez de bom coração para dar para aqueles irmãos. Então, fazer o que tem de si é muito importante. Nós podemos, nós devemos ajudar, né, Vera? Gisele. Kardec afirma que esconder a mão que dá é sinal incontestável de superioridade moral. Isso mesmo. Se a gente mostra a inferioridade, se a gente esconde, é grande superioridade. A identificação com a vida futura ajuda a estar acima para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e valorizar a aprovação de Deus que vê o que se passa em secreto. Para nós, ainda que somos muito vaidosos, porque a ostentação é a nossa vaidade colocada em prática, né? A gente ostenta porque é vaidoso. Então, essa nossa vaidade, ela exige vou usar o termo que a gente colocou aqui, o testemunho dos homens. Quando a gente é muito vaidoso nas nossas coisas, a gente quer que o outro olhe, né? É uma vaidade exacerbada de querer mostrar aquilo para os outros, o que eu sou e o que eu não sou, né? E a gente quer mostrar muito isso para o outro. E isso não vai ter valorização de Deus, porque Deus olha se o que tá nos movendo, se é a vaidade que nos move de querer mostrar e não a intenção íntima do auxílio ao outro, do amor ao próximo, não vai ter como a gente ter essa valorização por parte de Deus, né? Valéria, na minha postagem me inspirei em uma música que sempre ouço em momentos que busco o Pai, colocarei no grupo. Ah, por isso a rima, né, William? Que bom, coloque sim para nós, porque aquele trechinho que você colocou é muito bom, né? Temos que nos inspirarem sempre em coisas boas. A Yara, a doação vai além do material, sim.
podemos doar um sorriso, uma palavra, podemos ouvir quem precisa falar, podemos dar nosso tempo em favor de um irmão. Enfim, damos o que temos. Isso mesmo, isso mesmo. E quando a gente vai doar alguma coisa, que Kardec coloca aqui para nós, delicada e habilidosa para dissimular, delicada e habilidosa para dissimular, né, aquilo que a gente está fazendo, sempre que a gente estiver com um sorriso, estiver com uma palavra boa acompanhando qualquer ato nosso de doação, enriquece muito mais. Que a gente pode, quando a gente não tem nada, dar de nós, que é o que você está colocando aqui, um sorriso, uma palavra, nosso tempo, isso é importantíssimo e nós vamos tratar disso mais para frente. Mas quando a gente doar alguma coisa material, que sempre vem acompanhada de tudo isso que você colocou aqui, né? É importantíssimo isso para que as pessoas recebam bem como um agrado para elas, né? Como não como uma coisa que a gente está fazendo de qualquer jeito, tá? Esther, nessa pandemia e onde temos a oportunidade de nos transformarmos em todos os sentidos, por mais difícil que esteja sendo esse momento, sempre tem outro que está em menor condição. Isso mesmo, Esther. Por isso que eu falo assim, a gente sempre tem alguma coisa, né? A gente tem, qualquer condição que a gente tem um pouquinho melhor que o outro, a gente está em vantagem. Foi nesse sentido que eu coloquei a palavra vantagem. A gente tem algo a mais que o outro. Quando a gente vê as pessoas que têm menos trocarem entre si, distribuírem entre si, a gente aprende muito, porque a gente querer dar do nosso supérfluo é muito fácil, né? A gente querer dar do que a gente está sobrando, do que aquilo que a gente não tem tanto apego, é fácil, né? O difícil é dar aquilo que a gente. É que nem uma roupa. Você dá a roupa que você mais gosta, né? Alguém perguntou isso uma vez para nós, né? Difícil a gente dar aquilo que a gente mais gosta, a não ser quando ele já está velhinho, quando a gente já está se desfazendo, aí vai para outro. Mas aquilo que a gente é novo, compramos, eu gosto, a gente dificilmente dá. Então a gente tem que pensar nisso, o que eu estou dando, né? E a gente sempre tem uma condição um pouquinho melhor, sempre tem alguém abaixo de nós. Porque eu vou falar uma coisa para você que eu estava assistindo um programa esses dias. A gente não conhece a verdadeira pobreza, a verdadeira necessidade. A gente tem dificuldades. A gente tem dificuldades, uma dificuldade ali, a gente vê outra, mas eu não sei de vocês. Eu nunca conheci uma pessoa que verdadeiramente passasse fome. Fome. Né? Então, se a gente não está ali passando exatamente fome, a gente tem dificuldade, não tem tudo isso. Mesmo os pobres que a gente mais conhece, tem essa dificuldade, essa falta disso, falta daquilo, não tem isso, não tem aquilo, sempre está recebendo alguma coisa, tal. Mas a gente já pôde verificar, e eu falo isso por televisão, por programas, por documentários, por algumas coisas assim, aqueles que realmente passam fome, né? Realmente, a gente não tem ideia. Então, a gente trabalha assim com pessoas que sempre têm alguma coisinha, mas uma que tem uma coisinha mais ajuda o outro que tem uma coisinha mais ajuda aquele outro. Eu posso ter uma coisa a mais e ajudar aquele outro que tem um pouquinho mais que pode me ajudar em uma outra coisa. E é assim que a gente vai construindo, construindo. Então, sempre a gente tem alguma coisa, né? Do que aquele outro que está um pouquinho em menor condição do que a gente. Então, a gente tem que aprender muito isso, para que aquele que está com bastante dificuldade não chegue ao ponto desses que a gente olha, assiste em documentários principalmente, e que passam realmente fome. Então, a gente tem que cuidar uns dos outros para que a gente atenda aqueles que estão próximos de nós. Porque muitas vezes esse que está distante, que a gente ouve falar, vê por reportagens, documentários e tal,
talvez a gente não possa materialmente colaborar com ele, a não ser que tenha alguma oportunidade, né? Mas se a gente não tem oportunidade com aquele que a gente tem oportunidade, a gente quer faça o mínimo para que ele não chegue na condição daquele outro, porque a gente nunca chega ao ponto de ver aquela condição tão difícil perto da gente, né? Porque a gente está ali podendo ajudar, né? Sempre tem que ser esse pensamento. Júlia, conversando com meus filhos sobre a caridade, que com ela agradamos a Deus, ele me respondeu espontâneo: Mãe, faço caridade porque me sinto bem. Deus não precisa que eu o agrade. Deve sim seguir seus ensinamentos. E assim sou feliz e realizado. Perfeito, perfeito, né? Deus não precisa que eu agrade, mas eu tenho que seguir os ensinamentos. Quando eu seguir os ensinamentos, eu vou agradá-lo, né? Eu vou agradá-lo de fato, né? Isso que é importante, de fato. Yara, sabe, Valéria, penso que tem muitos ricos tão necessitados ou mais que os menos favorecidos. São carentes de amor, de paz e de tanta coisa. A caridade é grandiosa. São os necessitados do amor de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, porque o rico que tem Jesus junto de si, sabe dividir o que tem. E não precisa dividir tudo, que é sair doando e ficando sem nada, né? Jesus já nos ensinou muito bem como que a gente faz isso, né? E nós vamos estudar bastante sobre a caridade, né? Mas quem tem Jesus, ele já sabe como que ele pode fazer para ajudar. Então, o que ele mais necessita é aprender com Jesus, é ter Jesus na sua vida. Essa é a maior necessidade desse rico que ainda não souber utilizar a sua fortuna em favor do outro, né? E o William, lembrei da parábola, o óbolo da viúva. Sim, né? Eu até falei aqui do dar o necessário, né? Lembrando claramente dessa passagem, né? Muitas vezes a gente dá o supérfluo, mas a gente precisa aprender também a dar do necessário, que é dividir, às vezes, o que a gente tem com alguém que está precisando, né? É, a gente diminui um pouquinho aqui e, e dou um pouquinho lá, né? E a gente consegue viver todo mundo bem e paz quando todo mundo estiver é, dando e recebendo, né? Dando e recebendo, que é o amor fraternal que Jesus nos ensinou, né? Eu acho que tá bom por hoje. Nós estamos só iniciando o capítulo, então temos bastante coisa para conversar, porque é um capítulo muito importante, né? Tem uns textos maravilhosos aí para a gente aprender, porque é isso que a gente está fazendo, né? O Evangelho, Jesus veio nos ensinar, então o Evangelho tem que fazer com que a gente aprenda a seguir os caminhos de Jesus, né? Então, vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, nossos bons pensamentos. Vamos vibrar, né? Porque a gente precisa a todo momento, nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando, sempre vibrar, né? Vibrar por todo o nosso planeta. Então, vibremos com o nosso coração bastante elevado por todo o nosso planeta, por todos os países que estão tendo dificuldades em virtude desta pandemia e dificuldades por causa dela, né? As outras dificuldades que ela trouxe para a vida de todos nós. Vibremos pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, por todo o povo. Vibremos pelos desesperados, pelos infelizes, pelos doentes. Mas vibremos também por todos aqueles que estão na batalha para superarmos todas essas dificuldades, principalmente o pessoal da saúde, que bravamente trabalha diretamente com esses necessitados. Vibremos também por todos os outros trabalhadores
que para que nós possamos continuar vivendo, realizam o seu trabalho normalmente. Vibremos para que todos aqueles que possam tenham consciência de que necessitam cada vez mais ficar em casa, se possível, mas quando necessário sair para o trabalho, para qualquer outra coisa, se protejam, evitando tanto de pegar a doença como de transmiti-la. Vibremos para que o Evangelho seja sempre a norma de vida para todos os cristãos. Vibremos por todos os nossos amigos, vibremos pelos nossos familiares, vibremos por todos aqueles que convivem conosco, desejando sempre que eles recebam a luz e a força divina em suas vidas. Vibremos por esta água que colocamos ao nosso lado para que os bons espíritos possam energizá-la e que ao sorvê-la possamos refazer as nossas forças para continuarmos a grande caminhada de progresso em nossas vidas, firmes nas nossas lutas diárias de sermos melhores. Senhor Jesus, é com grande alegria que estamos encerrando mais um estudo, trazendo o teu Evangelho para as nossas reflexões, que cada um de nós possamos receber os bons fluidos que este Evangelho, que esta reunião possa nos trazer. Que o Senhor esteja sempre conosco em nossa caminhada, nos abençoando, nos fortalecendo e nos amparando, dando força, coragem para vencermos as nossas dificuldades e dando também bastante vida, bastante energia para que a gente possa ser melhor a cada dia, ser realmente cristão, podermos amar a todos indistintamente e possamos ter a caridade como nosso guia. Nos despeça na tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada a todos, gente. Tenham uma ótima noite. Que nas suas preces antes de dormir possam se conectar com a espiritualidade maior, quem sabe poder auxiliar durante o nosso sono, né? A gente possa auxiliá-los nesse trabalho de regeneração planetária. Né? Então, uma boa noite a todos. Um grande abraço.